Olá, pessoal. Estamos juntos aqui mais uma quinta-feira, né? Para refletirmos a palavra do Senhor. E a quinta-feira é um dia muito especial, dia de adoração ao Senhor. E também tem essa reflexão que ficou acertado que eu estaria sempre com vocês na quinta-feira. Nós vamos continuar nossas reflexões. Eu estou colocando diariamente os outros vídeos que já havia gravado e que se encontram lá no Facebook, mas a de hoje é uma reflexão que não está lá, certo? Como nós havíamos combinado. Eu peço que vocês, por favor, divulguem o canal, dê o like, se inscrevam aqueles que não se inscreveram, tudo isso ajuda. Mas o importante é levar a palavra de Deus. Não é número de inscritos, não é número de curtida, é que este momento, essa reflexão, possa sim despertar nas pessoas que ouvirem a vontade de conhecer mais a palavra, a vontade de estar mais perto do Senhor. Amém? Então dê o seu like, se inscrevam, compartilhem, vamos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos nós. Hoje a nossa reflexão vai ser no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Só para contextualizar, nós já falamos aqui um pouquinho de Josué. Josué foi quem ficou à frente do povo de Israel após a morte de Moisés, né? Moisés não entrou na terra prometida. Ele levou o povo, viu a terra, mas ele morreu antes e Josué foi quem seguiu com esse povo. E durante muito tempo Josué teve que conquistar a terra. E depois de todas as conquistas de terra, ainda existia tribos que cultuavam outros deuses, né? E Josué convocou uma grande assembleia de todos os representantes das tribos de Israel. Dentro dessa assembleia, ele fez uma narrativa de tudo o que Deus tinha feito pelo povo. Ele reativou a memória, né, desse povo, mostrou tudo de novo, lembrou, porque precisava que as pessoas entendessem esse pacto, porque era um pacto, era uma assembleia que ele estava fazendo com o objetivo de que todos seguissem e servissem só a Javé, porque existia ainda algumas tribos que cultuavam outros deuses. E no versículo 15, ele diz assim: porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele coloca o povo na parede. Então o povo responde, se você seguir a leitura, o povo vai responder que também vão servir a esse, o que nós temos que servir ao Senhor, e se coloca a um pacto, né? E aí, havendo uma única fé, dá-se origem ao povo de Israel, né? Com a mesma identidade, com os mesmos objetivos, as tribos se tornam o povo de Israel. Então, essa assembleia disse que é muito importante, porque dá início a esse povo e há um compromisso das pessoas que não vão cultuar outros deuses. Mas aí Josué chama bem a atenção na passagem para que eles sejam fiéis, para não irritar a Deus. Porque Deus pode sim se arrepender de fazer o bem, é um castigo. Aí a gente diz assim, não, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito carrasco. Mas veja só, vamos só trazendo para a nossa realidade. Se um pai vê um filho no caminho errado, vamos dizer assim, de droga, ele vê que o filho entrou nas drogas. E para que esse filho saia dessa droga
para que esse filho se recupere, ele precisa isolá-lo, ele precisa colocá-lo numa clínica de repouso por algum tempo. Esse filho vai sofrer e vai achar que esse pai é ruim. Mas esse pai está querendo o mal desse filho? Claro que não. Quantas vezes nós, pais e mães, castigamos, damos um castigo a um filho para colocar ele no caminho certo, para o bem dele. A gente exige determinadas coisas dos filhos para colocar no bem, no caminho certo. Claro que Deus, se o povo é infiel, gente, eles fizeram todos esses pactos, mas por diversas vezes eles foram infiel. Eles não fizeram os preceitos que Deus tinha colocado. E Josué se preocupava com isso. Josué era o líder, era o representante de Deus junto ao povo. Aí ele diz, olha, vocês precisam ser fiéis, mas eles se comprometem e dentro dessa assembleia sai um pacto com algumas leis e algumas diretrizes para esse povo. Né? Pelo menos algum tempo o povo de Israel foi fiel. Mas não é muito diferente de hoje não, né? Quantas pessoas muitas vezes estão na igreja e quando tem alguma dificuldade procura o espiritismo, por exemplo. Quantas vezes as pessoas dizem que são religiosos, mas se o outro precisa, não ajuda em nada, não serve. Quantas vezes nós somos infiéis? Aí a pergunta de Josué é hoje para nós, no versículo 15. A quem você quer servir? A quem em quem você vai depositar a sua confiança? E aí não é em outros deuses. A gente pode entender aqui, você confia em Deus ou no dinheiro que você tem na conta? Você confia em Deus ou nas suas próprias decisões de dizer, eu nasci assim, não vou mudar e tem que ser como eu quero? O Senhor hoje chama a gente para uma reflexão. Por que estamos passando por tudo isso? Será que estamos sendo fiéis ao Senhor? Será que não estamos colocando outros deuses, o poder, o dinheiro, a fama, acima do poder de Deus? Vamos pensar nisso. Não é só você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir aqui tem o sinônimo de fidelidade, confiança. É isso que é servir. Você se entrega, você acredita, você confia, você tem fé. Aonde está a sua fé hoje? A quem você está servindo? Não podemos ter dois deuses, não podemos adorar ao Deus e ao dinheiro. Não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que ser pobre, não, viu? Que todo mundo pode ter seu dinheiro, deve ter seu dinheiro. Mas como é que você está servindo? E na hora de decidir por Deus e pelo dinheiro, com quem você fica? É esse o questionamento. Josué perguntou ao povo, se vocês acham que é desagradável servir ao Senhor, então a quem vocês querem servir? Porque em minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o questionamento. A quem você está servindo? Vamos pensar nisso. Porque os castigos vêm. E muitas vezes a gente não se dá conta de que tudo depende de nós. Vamos servir ao Senhor. Vamos confiar mais nele. Mas não vamos nos deixar na cultuação de outros deuses. Seja eles espirituais ou físico, como o dinheiro, como a riqueza, como os bens materiais, como ter, como possuir. Então, essa é a reflexão. Josué era decidido, era um homem de Deus. E assim como Josué, e assim como o povo naquela época disse sim, nós estamos com dedicação exclusiva para Javé. É assim que nós temos que ter. Sermos fiéis e amarmos somente a Deus. Porque nós temos que dizer, todos juntos,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém?